Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tinho para mais um vídeo artigo. Olha só, você sabe como é, para quem me conhece pessoalmente sabe que não adianta só ficar falando. Tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Já ouviram falar nesse ditado? Aqui no sul se fala isso, né? Quando tu vai lá e faz uma bobagem, quando tu fala uma coisa, tu tem que mostrar de onde tu tirou. Então deixa eu te mostrar um artiguinho bem legal, um assunto bem interessante. Afinal de contas, alongar entre as séries ajuda a potencializar o ganho de hipertrofia? Pô, eu vou alongar mais, eu vou criar mais microlesão no músculo, esse músculo vai se recuperar, e ele vai se recuperar de forma mais efetiva, com mais resultado. Será que essa lógica procede ou não procede? Trouxe um artigo para ti especial e vamos lá então. Tá aí a minha tela. Efeitos crônicos do alongamento estático entre as séries nos resultados morfofuncionais em pessoas treinadas recreacionalmente. Não são os marombão, mas é a galera que já estava treinando, tanto homens como mulheres. Um grupo brasileiro, Bucinari e colaboradores, aí a Universidade Metodista de Piracicaba, Brasília, pessoal da Califórnia, tem uma galera grande aqui. Estudo crônico com intervenção sempre é mais difícil de fazer e precisa de bastante gente para ajudar. Esse artigo aqui, 2022, tá fresquinho, tá legal. Então, assim, a gente sempre busca, né, saber o que é importante, o que funciona como resposta crônica, né? E com o passar do tempo que a gente vai, quanto mais a gente treina, menos a gente ganha. Se uma pessoa, por exemplo, for bastante obesa e quer emagrecer, o primeiro período dela ela vai emagrecer bastante e depois vai ser mais difícil. Se uma pessoa é mais fraca e começa a fazer um treinamento de força, no primeiro começo, lá, os primeiros 3, 6 meses, ela ganha muita força e com o passar do tempo ela vai tendo mais dificuldade. Isso é verdadeiro para a hipertrofia também. Essa é a famosa janela de adaptação, né? O quanto você consegue se adaptar. Na medida que você fica mais treinada, a sua janela diminui, você não consegue mais ter tantos resultados. E aí vem a ideia de criar novas estratégias para poder continuar ganhando força, massa muscular, enfim, o objetivo que você quiser. E aí, uma das ideias que surgiu foi, bem, vamos fazer alongamento entre as séries. Quem sabe isso possa me ajudar. Muitos estudos de ordem aguda foram feitos, mas poucos estudos longitudinais, né? Até que ponto a gente consegue achar uma resposta com o passar do tempo, ao longo do tempo. Então, a ideia, né, é tentar elucidar um pouco mais como essa resposta do alongamento possa a longo prazo, né? Porque alguns poucos estudos foram feitos com uma intervenção de alongamento curta, de 30 segundos, e a proposta aqui desse estudo é ampliar um pouco este tempo, ok? Então, tá aí o nosso estudo. Vamos falar um pouquinho como ele foi feito. Foram 8 semanas de treinamento. Um grupo treinou tradicional e um grupo treinou com um alongamento entre as séries para membros superiores, tá? Onde foi medida a espessura muscular e a arquitetura muscular e a força de alguns exercícios. Foi avaliado o bíceps braquial, o braquial e o tríceps braquial por meio de ultrassom, certo? Um RM nos exercícios rosca bíceps e tríceps deitado, tríceps testa. Avaliar também força isométrica de força, né, para os dois exercícios, e praticamente todas as variáveis foram mantidas iguais entre os grupos, sendo que apenas um grupo fazia um repouso passivo, um intervalo entre as séries passivos, enquanto que o outro grupo fazia alongamento nesse intervalo. Foram feitas uma familiarização anteriormente a isso é importante. Os sujeitos, então, eram recreacionalmente treinados, no mínimo 1 ano de treinamento, e o grupo foi ajustado para que os níveis de força fossem parecidos, né, no pré-treino. Isso é uma coisa importante também, metodologicamente falando, né, justamente para um grupo não começar muito mais fraco do que o outro, se faz uma organização dos grupos. Os grupos treinaram em forma de split, tá, dividido. Então, treinaram 4 vezes por semana, cada treino 2 vezes por semana. Então, foram 8 semanas, então, um treino foram 16 vezes, outro treino também foram 16, totalizando 32 sessões. Já vou mostrar os exercícios para vocês. Tempo de execução, tempo autoselecionável, amplitude completa e até a falha concêntrica nos exercícios. Sempre com uma carga de 10 a 12 repetições máximas. Entre uma série e outra, 45 segundos de intervalo. Entre um exercício e outro, 2 minutos de intervalo.
ok? Então, um grupo passivo ficava sentadinho parado lá, o grupo tradicional, assim como se faz normalmente, e um grupo era submetido a alongamento de 45 segundos nesse intervalo. Então, assim, ó, o treino A, vamos chamar aqui, que era de segunda e quinta, rosca bíceps, puxada aberta, puxada supinada, né, com a palma da mão voltada para o rosto, uma remada supinada e uma puxada supinada. E, novamente, a rosca bíceps. Então, olha só, o exercício bíceps, onde teve a intervenção do alongamento, foi somente na rosca bíceps e somente no tríceps atrás da cabeça, tá? Então, eram 7 séries de 10 a 12 repetições máximas, com 45 segundos de intervalo ou 45 segundos de alongamento. Isso foi feito no começo, depois fazia 3 de costas e depois, no fim, de novo, o bíceps, mais 7 séries. A mesma coisa foi feita no tríceps. Então, tríceps por trás da cabeça, né? Eu chamo de tríceps francesa, não sei como você chama. Supino na máquina, supino fechado. E, novamente, o tríceps atrás da cabeça. Mesma coisa. Então, nos exercícios de peito e costas, de 3 séries de 10 a 12, com 3 exercícios diferentes. E para o bíceps e tríceps, um único exercício, mas fazendo 7 no começo, 7, 14 séries. Além do multiarticular que estava envolvido aqui no treino de bíceps e tríceps. Então, observe que é um treino um tanto quanto volumoso. O alongamento foi feito estaticamente, né, alongamento estático, de forma bilateral, com auxílio de alguém. E a intensidade desse treino, considerando 100% como o máximo inalcançável, era de 70% a 90% de dor e desconforto. Então, um alongamento bem puxadinho. Eu sempre falo, o alongamento é aquele da lágrima ali, né? E olha só, ambos os protocolos foram desenvolvidos para simular o treinamento Fast Stretch Training, o famoso 7FST. Oh, que coincidência! Esse artigo fala justamente o que nós falamos no nosso papo reto esses dias. Oh, que... Estou sendo irônico aqui, porque obviamente eu escolhi esse artigo pensando em trazer e refutar a minha opinião que eu fiz, e eu confesso para vocês, eu achei esse artigo depois de ter dado a minha opinião, tá? Então, assim, ó, esse aqui, ele reproduziu o método FST7, que é para ser o bam das coisas, papai, pipipi, e vamos ver o que ele vai trazer. Não teve lesões durante o treinamento e a aderência foi de 100%, não houve desistências, tá? Também foi avaliado a ingesta calórica dos caras para poder garantir que a alimentação fosse similar, ok? Ó, aqui estão os alongamentos feitos. Isso aqui é um alongamento para tríceps, tá, gente? Então, uma flexão de cotovelo e a abdução de ombro, então alongando também a porção longa. Observe, não dá para ver bem na imagem, mas ele está fazendo os dois lados simultaneamente. Até eu demorei para achar aquela outra mãozinha lá atrás, mas aqui ele está alongando o tríceps simultaneamente os dois lados. E aqui um treino alongamento de bíceps, né? Então, abrindo lá, além de alongar o peitoral, você alonga também bíceps de forma bem efetiva aqui neste exercício, ok? Não houve diferença nas ingestas alimentares pré e pós-treinamento, os caras mantiveram com ingesta, por exemplo, 3.100 calorias nos dois grupos, não houve diferença entre os grupos. Beleza. Tá? Aqui é a avaliação de isométricas de força dos exercícios e as avaliações de espessura muscular foram feitas em vários pontos, né? Foi feito no tríceps em 2 lugares e no bíceps e no braquial outro. E era isso. Resultados. Vamos lá então. Tá inscrito no canal, né? Certo que sim. Tu tá sabendo do meu curso, tá? No fim eu te falo um pouco mais aí. Vem comigo então, olha só. Não foram encontradas diferenças no começo do treinamento, tá? E nem no final do treinamento no aspecto alimentar. Tá? Então, começaram igualzinho, terminaram igualzinho em termos de alimentação, tá tudo certo, grupos homogêneos, isso é importante. Volume de treinamento, primeira coisa, olha só, a barrinha cinza é o tradicional e a branca é o grupo que treinou isometricamente. Observem que houve mais volume, série vezes repetições vezes carga, tá? Nos exercícios, houve mais volume, 33% mais volume do grupo que treinou tradicional, comparado ao alongamento. Ou seja, mostrando que fazer alongamento durante o treinamento compromete a carga que você usa durante a sessão. Efeito agudo, cuidado na interpretação. Tá? O efeito agudo. Então, você quando faz um alongamento entre as séries, você prejudica o seu músculo,
a ponto de ter que diminuir carga para dar conta do treinamento. E olha, um bom percentual, estamos falando de 33%, um terço da carga é reduzida. Quando a gente vê a progressão de carga, né, do volume das primeiras 4 semanas e nas últimas, o grupo tradicional melhorou 40%, evoluiu, aumentou o volume em 40%, o grupo isométrico aumentou em 44%, sendo semelhantes, não significativo essa diferença entre os grupos. Então, mesmo você fazendo alongamento entre as séries, você consegue progredir na quantidade de carga utilizada, ok? Muito bem, vamos ver o que encontramos na espessura muscular. Hipertrofia. Não foram encontradas diferenças na espessura muscular após 8 semanas de treinamento, no grupo tradicional, nem no grupo isométrico. Esse treinamento não promoveu nenhuma alteração. Quando somada, ela teve pequenas modificações em alguns pontos isolados, um percentual dos sujeitos conseguiu alcançar resultados melhores, mas de forma geral, no somatório não houve diferença. Da mesma forma, o ângulo de penação, né, que é o ângulo aquele que mostra o direcionamento da fibra muscular, também não houve diferença nos dois grupos. Quando a gente olha a força de um RM, o bíceps aumentou 31% e 27%, né, não tendo diferença entre os grupos, ou seja, os dois melhoraram. Então veja bem, mesmo usando menos volume, você acaba, né? O efeito agudo do alongamento causa um prejuízo. O efeito crônico na força não causou prejuízo. Mesma coisa na extensão, 33%, 34%. Na força isométrica de extensores de flexores de cotovelo aumentou 10%. Essa diferença entre os dois grupos foi semelhante, e na extensão não houve diferença, pelo contrário, houve decréscimo, né? Observe que a força isométrica é bem diferente do comportamento da dinâmica, então não dá para comparar as duas coisas. Os gráficos que estão apresentados aqui, e esses são os resultados, ou seja, nós melhoramos a força de um RM, nós não melhoramos a hipertrofia nem o ângulo de penação. Aqui, concluindo, assim, ó, de forma da discussão, o treinamento isométrico, o alongamento isométrico, desculpe, não é treinamento, o alongamento isométrico entre as séries, ele afetou negativamente o volume, tá? O volume de treino caiu, mas isto não prejudicou o ganho de força dele, nem houve um comportamento diferente em relação à arquitetura muscular. Ambos os grupos não foram capazes de aumentar a sua espessura muscular, mas o alongamento também a realização dos exercícios de alongamento entre as séries também não causou prejuízos na força muscular. Então, o que mais aqui? Ainda, aqui ele traz, possivelmente o tempo foi curto, né? E uma coisa que ele traz aqui que me chamou muito a atenção foi o volume exagerado de séries, né? Ele trabalhou com 46 séries para o bíceps e tríceps, né? E esse número foi bem maior do que os caras estavam acostumados a treinar com 29 séries, né? Então aumentou de 30 para 46, né? E aí, quem sabe, esse excesso de treinamento tenha prejudicado os ganhos de hipertrofia, visto que não teve nenhum ganho de hipertrofia. Mas aqui, independente de ganhar ou não a hipertrofia, a proposta principal era saber se os grupos teriam um comportamento parecido. E eles tiveram. E isso mostra que esse tal de alongamento, esse tal de FST7, fazer 7 séries com alongamento, ele não serve para você melhorar a força, mas para a hipertrofia você tem um comportamento igual ao se você não fizesse, né? Então, essa é a lógica. E ainda no fim, ele ainda traz algumas questões que possivelmente as adaptações neurais que promoveram o ganho de força. A duração do treino, então, de 8 semanas foi curta, o ultrassom não é uma técnica completamente 100% para avaliar a hipertrofia, e trazendo as conclusões finais que a gente já falou anteriormente. Então, gente, deixa eu te falar, olha só, o método é legal para motivar? O método garante que você vai melhorar força? Sim. Vai melhorar a hipertrofia? Neste estudo não melhorou, mas veja bem, fazer ou não fazer alongamento, o resultado é semelhante. Não é isso que vai fazer diferente. Olha que interessante, o efeito agudo, ele causa diminuição no volume de treino que você usa na sessão. Mesmo assim, você garante a força. Então, se você gosta de alongar entre as séries, você pode alongar, mas não precisa.
Tá entendendo? Não tem prejuízo, não houve lesão, tudo certo. Agora, precisa fazer? Não, não precisa. E aí eu quero só te dizer uma coisa para fechar essa conta. Eu sei que já passou de 15 minutos meu vídeo, estou olhando aqui no reloginho, mas deixa eu te falar uma coisa. Decide qual é a tribo que tu quer seguir. Porque olha só, os caras que falam do FST7, vocês vão ver uns caras bem grandes, que provavelmente tomam umas coisinhas para ficar grande. São uns monstros de grande, dizem que funciona, porque para eles funcionou. Agora, porque funcionou para eles não foi esse treinamento. Tenho certeza que não foi. O que foi aquelas coisinhas que eles tomam junto com eles. Então, veja bem que agora tu quer seguir a tribo da ciência, tu quer pegar a galera que entende de prática, entende de ciência, tem muita gente boa aí falando coisa que dá para confiar com forma muito mais precisa. Temos aqui um exemplo de um estudo bem controlado, com um monte de variável ali organizada, inclusive alimentação. Então, assim, tu vai te atirar nos caras que estão explodindo porque eles têm um bíceps maior. Cara, pega leve, tá bom? E falando em pega leve, não esquece, hein? Estou lançando meu curso em vídeo, curso Hipertrofia, 8 horas de informação científica, mais de 130 artigos utilizados. Vai lá conferir, entra lá no meu site, confere, tem toda a descrição do que a gente vai trabalhar naquele curso. E não te acanha, compra o curso, vem comigo e aproveita. Tá bom, gente? Valeu, um abraço e até mais.